eternamente. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória ao Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandavam dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando viu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Cresces tu? Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocaste? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou um túmulo, era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram a tua pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me viste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Estamos nos aproximando da Páscoa, a única celebração que sempre os cristãos celebravam. Vejo que enquanto, por exemplo, os muçulmanos celebram o Ramadã,
simplesmente o jejum de 40 dias. E ele jejua mesmo. Porque também é impressionante ver como, apesar do fanatismo, aquelas multidões que se ajoelham na praça pública, nós cristãos, a nossa fé, pequenininha, fraquinha, não é? Temos medo de confessar diante dos outros que somos cristãos, não é? Então, eles faziam e fazem ainda aquilo como penitência, no sentido de perdão dos pecados. Isto já existia também antes da vinda de Cristo. O povo hebreu, ele tinha as oferendas que fazia no templo para expiação dos pecados. E com a vinda de Cristo, aí que está a grande novidade, aqui estamos, que nem Marta e Jesus. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eles tinham visto tantos milagres de Jesus, então se ele estivesse aí, como um médico, não teria deixado Jesus morrer. O povo também. Este que abriu os olhos aos cegos, não podia fazer que ele não morresse. Aí Jesus fala para Marta: Marta, mas você acha que eu podia não deixar morrer seu irmão? Então seu irmão, ele vai ressuscitar. Tá bom. Quando o povo fala, mas outro mundo, mas é melhor ficar aqui, viu? É melhor ficar aqui. Outro mundo existe? Mas eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, mas é aqui que eu queria. Marta, aqui que vem um problema sério da fé. Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Então, quem se aproxima a Cristo deve ter esta fé só. Que nele encontramos a vida. É uma vida que é eterna. Insisto mais uma vez e repito, me desculpe, os meus repeteiros, porque depois a fé cristã é muito simples, não tem grandes coisas. A vida eterna não é absolutamente, vamos tirar da nossa cabecinha isto, porque culturalmente nós temos isto na cabeça, gente, e é difícil tirar. O que a gente pensa vida eterna? Aquilo que começa depois da morte, não é? É ou não é? Já vem imediatamente, pensa vida eterna. Depois da morte começa aquela vida. Eu, no entanto, eu vivo esta vida. Vou fazer uma comparação. A criança que nasce, será que quando ela nasce, ganha uma nova vida que a cegonha traz? Ou é a mesma criança que estava no ventre da mãe? Me diga vocês. O que é? É a mesma criança que estava no ventre da mãe? É a mesma vida que já estava vivendo no ventre da mãe? Então assim será conosco. Assim será conosco. Nós levamos dentro de nós uma vida não mortal, a vida divina. Por isso que Jesus fala: eu sou a vida. Eu sou a vida. Então a vida eterna é aquela que nem a morte pode destruir, porque exatamente é eterna. E que não pode ser destruída pela morte. A morte poderá destruir o que é do tempo, que não é eterno,
que é aquilo que nós recebemos dos nossos pais, que São Paulo fala, o corpo, a carne. Isto é temporal, isto sim. Mas acontece que, grande acontecimento da nossa existência, que como numa semente você planta e dentro dela existe uma vida e faz reviver a própria semente, assim dentro de nós existe uma realidade. Se porém Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, porque exatamente pelo pecado, que nós não entendemos bem, nem eu entendo, eu falo pecado como uma doença que os médicos ainda não descobriram que doença é. Não tem doenças que os médicos não descobriram? E você não pode fazer o quê? Dar o remédio porque não sabe que tipo de doença é, não sabe que tipo de vírus é. Só que nós rezamos sempre: tu que tiras o pecado do mundo. Então, como efeito já imediato, visível, consequência do pecado, desta doença, existe a morte biológica, a morte física, que ninguém pode negar. Está diante dos nossos olhos. Então, quer dizer que esta doença existe. Quer dizer que o pecado existe. Porque se não tivesse pecado, não haveria morte. Aí que nós falamos: tu que tiras o pecado do mundo, tu que destrói esta doença, eis a grande vitória de Cristo. Aonde se coloca a nossa fé cristã, como disse. Se faz penitência, se chora, isso e aquilo, tem os flagelantes. No norte tem gente que vai se flagelando, não sei se ainda tem essas tradições, não é? E jejua 40 dias, mas aquilo não vai levar a nada. No espírito é uma preparação, pelo amor de Deus, me entenda bem o que eu quero dizer. Não é que a penitência não leva a nada, depende do espírito como você faz aquela penitência. Mas se você estiver doente e você fica em jejum, será que o jejum vai te salvar ou o remédio vai te salvar? O jejum é em função do remédio, para ele fazer efeito. Não é assim pela medicina? Então veja que nenhuma penitência, por maior que seja, vai salvar o ser humano. Nenhum jejum, por mais intenso que seja, por mais prolongado que nós possamos fazer, vai nos salvar. Se existe a morte, precisa de uma vida. E quem trouxe esta vida é Jesus Cristo. Eis porque enquanto os outros só existe a penitência, para os cristãos existe a esperança. Quer dizer, o que é a esperança? Aquilo que há de vir. O que é a esperança de uma mãe que espera um neném? O que é a esperança? Tomara que aconteça, tomara que nasça esta criança que está no meu ventre, ou, bom, desculpe a minha, sou simplório, mas tem que falar assim, porque a esperança para nós é tomara que aconteça, não é? Tomara que Deus me conceda isso. Não é tomara que Deus me conceda isso. Esperança é aquilo que com certeza se espera. E a esperança cristã é o acontecer das promessas que Deus fez. Esta é a esperança cristã.